Boa noite, o meu nome é Aiesa, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um Shima Talks e hoje uma data bem especial para o programa, fazem 2 anos de atividade dessa iniciativa muito legal que realizamos aqui no Orion Park. Hoje, em especial, estamos realizando o programa em parceria com o Papo de Copa da Mix FM Lages. Para quem está participando pela primeira vez do programa, vou explicar um pouquinho aí da sua história. Ele é realizado presencialmente com o objetivo de aproximar as pessoas do Orion Park, através de uma roda de conversa para debater temas de empreendedorismo e inovação e, claro, com muito chimarrão. Dessa vez, está aí, nesse novo formato sendo online. O Shima Talks é realizado pelo Orion Park graças aos nossos mantenedores, a Turma da Árvore, AT Plus, Telecom, Imagem TV, FAPESC, Prefeitura de Lages, e também aos nossos apoiadores, o Sebrae Santa Catarina, que quando presencialmente é realizado em uma sala toda personalizada aqui no Centro de Inovação, e a Matin Box, que nos fornece as ervas mates e os kits que são sorteados a cada edição. Você também pode usar no site matinbox.com.br um cupom de desconto ShimaOff10 para qualquer compra ou ser associado da empresa. Confira agora com exclusividade o kit do mês de julho da Matin Box. Há quem diga que junho é o mês dos apaixonados. Apresento a vocês o Box do meu coração. A referência em plantação agora vira pó. Morande é a erva selecionada do mês. Ela tem como característica uma moagem tradicional fina e um leve amargor. Esse é o blend inspirado nas Love Songs. Verde e amarelo, nem tão fino, nem tão grosso, que não posso formar sua parede. E na hora do mate desse mês, além de saber um pouquinho mais sobre cada erva, você encontra uma seleção de filmes combinados aos blends que já passaram por aqui. E para quem gosta de tererê, a erva selecionada é a Folha Light, que tem uma moagem média, um sabor marcante e suave ao seu paladar. E para aproveitar esse mês com todo o carinho que ele merece, faça um mate para quem você ama, que pode ser você mesmo. É isso aí, é só conferir no site deles que tem bastante coisa lá. Bom, durante todo o programa, no chat estará passando um link para que você possa colocar o seu LinkedIn e assim fazer um network com o pessoal que está participando. Caso queiram falar ou fazer alguma pergunta, também é possível se inscrever ali no chat que nós vamos estar chamando pelo nome. Use a hashtag ShimaTalks nas redes sociais e, claro, acompanhe o @Orion Park. O tema do Shima Talks de hoje, ele veio em parceria com o Papo de Copa da Mix FM Lages e nós vamos falar de esporte como eixo econômico. Diz aí, Gabriela Sassi, quem são os talkers dessa edição? Bom, em parceria aqui com a gente tem hoje o Ricardo Córdova, radialista, apresentador do Papo de Copa lá na Mix FM. Temos também o Maurício Neves de Jesus, escritor e criador do projeto Leoas da Serra. O Rafael Gitelina, que é atleta de handebol e vice-presidente da Hand Lages. E o Tairone Machado, que é educador físico em programas sociais e presidente do Conselho Municipal de Esportes aqui de Lages. Sejam muito bem-vindos, meninos. A gente trouxe aí o Papo de Copa para dentro do Shima Talks para a gente discutir e debater hoje aí. Eu vou começar a pergunta, porque a gente fez uma pergunta, o nosso tema hoje é uma pergunta. O esporte, ele é como, o eixo econômico, então eu vou começar com o Maurício, para que você tenha aí 5 minutinhos, Maurício, para você dizer quem é você e qual é o seu relacionamento com esse tema. Tá bom, Gabi, obrigado. Quero agradecer ao Orion pelo convite. E, enfim, esse é um tema que eu gosto muito, né? Boa parte das minhas atividades paralelas na vida, que não foram minhas atividades profissionais, foram voltadas para o esporte. Eu já fui gestor nos times de futebol profissional da cidade, no antigo Lages Esporte Clube, depois na Série Internacional, do Esporte Clube Internacional, e dentro do Esporte Clube Internacional,
num projeto apoiado por todos na época, mas uma iniciativa minha, eu criei o Inter de Lages Futsal Feminino, que é o embrião da Associação Leoas da Serra. Né? Isso nasceu de uma identificação de uma necessidade da cidade combinada com uma oportunidade. Quando nós fizemos uma reunião em fevereiro de 2013, nós tínhamos recém explodido a notícia de que Lages era a cidade que mais cometia violência doméstica contra as mulheres, no estado de Santa Catarina, que era uma coisa absolutamente vergonhosa, ainda é, né, claro, mas assim, em um estado que pouco cometia violência doméstica contra a mulher comparado no cenário nacional, Lages era a 17ª cidade no país, com cidades acima de 100 mil habitantes. Então tivemos a ideia de, numa reunião do Inter, de que modo nós poderíamos tornar o projeto mais inclusivo do ponto de vista do gênero. E todas as ideias que surgiram na reunião basicamente eram fazer o ingresso mais barato para que a mulher vá ao estádio. Ninguém conseguia pensar isso fora da caixa, a mulher como protagonista, de você criar uma equipe de que as mulheres pudessem ocupar o mesmo espaço, vestir a mesma camisa e ter, sim, uma cidade torcendo por elas. Então, de uma ideia muito vaga de que havia uma necessidade e uma oportunidade, foi como nasceu o projeto das Leoas da Serra. Mas desde antes do projeto, já nos outros times que eu participei, eu sempre identifiquei que o esporte em Lages, como nas cidades de médio porte, ele carece de uma estrutura que o torne eixo econômico. Ele acaba sendo uma rede de favores. Se você não torna ele um eixo econômico, ele é uma rede de favores. Ele depende da boa vontade das pessoas, ele depende de uma série de relações pessoais, às vezes de relações políticas, às vezes de relações de conveniência, e que quando essas reuniões acabam, quando essas relações acabam, os projetos tendem a acabar juntos, porque eles nascem da vontade de, eu vou usar um termo aqui que eu não gosto, mas ele significa muito para quem já trabalhou com esporte, da vontade dos abnegados. Né? O Tairone está aí, é um abnegado, o Rafa também é outro abnegado, e o abnegado tanto mantém viva a chama, quanto é a destruição do esporte como eixo econômico, porque a gente vai lá e dá um jeitinho, e a gente, fazendo isso, ganha mais uma sobrevida, e daí chega no final do ano, e aí renovam as forças, e começa no outro ano, e a gente não sai do chão. Mas quando eu comecei o projeto das Leoas da Serra, diferente do Inter, que tinha um compromisso com a vitória dentro de campo, né, o Inter só faz sentido se ele vencer dentro de campo. As Leoas, elas tinham um objetivo um pouco maior de transformar uma parte da realidade social a partir da valorização das mulheres. Aí eu já esbarro no primeiro obstáculo, né? Pelo que se diz atualmente, eu não tenho lugar de fala, porque eu não sou mulher. Né? Quer dizer, o opressor não fala pelo oprimido, e isso no começo foi um obstáculo, resolvido muito bem, porque uma das atletas da época, que era a atleta em que eu me inspirava, que era a Gi Morena, na época era pivô e capitã do time, ela topou a missão de sair das quadras e se tornar a presidente das Leoas da Serra, e ela é a presidente até hoje. Né? Então, assim, a Gi tem lugar de fala, e por isso o projeto ele é muito autêntico. Eu acho que o projeto alavancou coisas importantes, conseguiu coisas importantes, teve apoios muito importantes pelos quais eu sou grato a vida toda, mas do ponto de vista de levar o esporte de Lages para ser um eixo econômico, a gente fracassou. A gente não chegou lá ainda. Acho que a gente demonstrou a importância, mas não conseguiu fazer a coletividade se unir disso. As modalidades em Lages se atacam, né? Elas competem entre si e se agridem entre si. E isso faz com que a gente não consiga, na hora de botar o projeto na mesa e falar como bloco, que as pessoas nos enxerguem como algo realmente, como algo importante e unido. Né? E se a gente não conseguir fazer essa lição de casa, somada à falta de outros instrumentos, que o Tairone vai abordar aqui, que é o Conselho Municipal de Esportes, Lei Municipal de Incentivo ao Esporte, a gente não consegue transformar o esporte em eixo econômico. E se ele não for eixo econômico, os projetos serão assim. Eles terão início, meio e fim, com uma vida muito curta, porque o abnegado, uma hora, cansa. Basicamente, essa é a minha fala inicial. Bom, e também fale um pouquinho da relação dele com esse tema e tudo mais. Eu fiquei sem áudio, peço desculpas. Não, é que cortou a tela, mas pode se apresentar, Tairone. Desculpem, travou o áudio aqui também. Eu também não entendi quem que é para se apresentar. Tairone, eu chamei você. Conseguiu escutar agora? Eu? Tá. Isso. Agora sim, agora eu tô ouvindo. Vocês me ouvem também?
Sim, perfeitamente. Tá dando bastante travamento aqui para mim, tá? Então, qualquer coisa, se eu estiver falando e vocês não conseguirem me ouvir, por gentileza, sinalizem, tá? Então, primeiramente, boa noite a todos. Quero cumprimentar aí os meus colegas, meu amigo Ricardo, meu amigo Maurício, o Rafael também, lá da Rand Lages, que é um grande projeto aí, e tenho certeza que ele vai abordar um pouquinho a sua história, né, e ter a Rand Lages também como um exemplo aí disso tudo, mas eu acho que o Maurício foi muito incisivo na sua fala, né? A gente percebe que ao longo do tempo, e eu como um desportista que fui, e ainda continuo sendo, né, mas desde a minha infância, por assim dizer, eu sempre fui muito interligado ao esporte, né? E justamente interligado aos esportes que ainda não são convencionais, né? Ou seja, eu sempre fui da área do skate, da área da bike, que são esportes que talvez ainda carecem ainda mais de investimento. E hoje o nosso tema aqui é um tema que, de fato, precisa ser levantado dentro do esporte, porque o esporte ele já está bem evoluído nas suas concepções técnicas, nas suas concepções de dimensões de abrangência do esporte, mas, de fato, no quesito econômico, ainda estamos muito, mas muito atrás. E ao longo da história de vida do esporte na nossa cidade, a gente percebe que vários projetos nasceram e vários projetos morreram. Foi como o que o Maurício falou, com muita propriedade, ou seja, o esporte sempre foi tradicionalmente feito em nossa cidade de forma a abnegados que abraçavam a ideia, amavam a modalidade e acabavam comprando isso e tocando até que podiam, né? E, no geral, tinham que tirar recursos do seu próprio bolso para que aquela modalidade continuasse, então, a existir no nosso município. Feito essa pequena abordagem e relacionando, então, os fatores econômicos e a importância dos fatores econômicos no esporte e chamando a atenção, principalmente da minha área de formação, dos profissionais de educação física, dos técnicos esportivos, o quanto é importante a gente começar a discutir de forma mais administrativa, literalmente, a questão dos fatores econômicos e os impactos que os fatores econômicos vão causar, então, na permanência desses projetos. Hoje, no nosso município, a gente tem aí diversos projetos maravilhosos, mas que todos eles acabam caminhando em corda bamba, justamente pelo fator econômico não contribuir para que esses projetos tenham, então, os seus planejamentos posto em prática e, ao mesmo tempo, esses planejamentos serem mantidos, né? A gente tem exemplos diversos aí. O Maurício falou muito bem de uma propriedade que ele tem, que é a questão das Leoas da Serra. Olha só como esse projeto Leoas da Serra abraçou causas e, ao mesmo tempo, causas nobres, né? Que partiu dessa ideia, dessa iniciativa da violência contra a mulher, mas olha só como ela abraçou a cidade, né? Então, a gente percebe também que esses projetos esportivos eles têm dimensões inúmeras, gigantes. E só existe uma maneira de a gente conseguir construir que esses projetos tenham permanência, que eles tenham um início, um meio e fim, uma estrutura administrativa e, ao mesmo tempo, uma estrutura e uma condição de permanência de forma muito maior para que a gente consiga outros títulos à frente, né? Só existe uma forma que eu consigo enxergar, que é a implantação de uma política pública permanente, porque o esporte ele fica ainda muito à mercê, primeiro, dos abnegados, segundo, de alguns empresários que curtem aquela modalidade, que gostam daquela modalidade e por hora acabam investindo naquela modalidade, e por horas do entendimento político de alguns governantes, né? Então, a gente não pode deixar que isso seja ad eternum, muda governo, muda a forma de fazer. Não. A gente precisa, sim, implantar uma política pública permanente que garanta do poder público, que garanta da iniciativa privada os investimentos mínimos necessários para que a gente mantenha, então, esses projetos ativos. Eu gosto muito de falar das grandes dimensões que o esporte tem. Uma delas é o eixo econômico, obviamente, mas em cima desse eixo econômico, que poderia surgir de forma mais eficiente, de forma mais eficaz, de forma mais robusta, nós temos diversas dimensões paralelas ao esporte. Nós temos a dimensão educacional,
nós temos a dimensão de saúde, nós temos a dimensão de qualidade de vida, nós temos a dimensão de lazer, nós temos a dimensão de economia. Afinal de contas, trazendo isso para a parte econômica, a gente percebe que os desportistas das mais variadas modalidades esportivas, eles consomem produtos ligados a essa modalidade. E ao consumir produtos, eles geram emprego, geram renda, né, geram impostos para o município. Então, nada mais justo que uma política pública permanente que estimule, então, esse ciclo educacional, de qualidade de vida, de saúde, econômico, de consumo, para que, de fato, a gente tenha o esporte como um dos elementos de geração de riqueza para o nosso município. É isso que a gente acredita. Óbvio que nós ainda estamos um passo atrás, não só em Lages, o Brasil como um todo está um passo muito atrás ao enxergar o esporte nas suas diversas manifestações, nas suas diversas dimensões. Então, cabe a nós, literalmente nesse processo, estar estruturando isso para que isso aconteça. É isso que a gente vem trabalhando à frente do Conselho Municipal de Esportes. Né? Eu destaco aqui algumas alterações que nós já conseguimos fazer. É uma legislação muito antiga que nós tínhamos, né, onde basicamente o conselho era formado por indicações governamentais. Hoje a gente conseguiu já, de uma forma, uma caminhada, um passinho de cada vez, não é fácil fazer isso, mas a gente já conseguiu a alteração do regime interno do conselho, onde põe, então, que o conselho será formado sendo 50% de entidades governamentais e 50% de entidades não governamentais. Isso já foi um grande ganho, porque agora a gente consegue, então, inserir os diversos projetos, as pessoas que estão envolvidas de forma integral nessas modalidades esportivas a fazerem parte do conselho. E só assim, quando todos, como o Maurício muito bem falou, quando todos trabalharmos de forma conjunta e não puxar para o lado da sua própria modalidade, né, o que é um equívoco que, infelizmente, nós temos ainda, essa questão de puxar cada um para a sua modalidade, mas quando nós nos dermos as mãos e trabalharmos e pensarmos num planejamento a curto, a médio e a longo prazo, aí sim a gente vai ter, de fato, o início, talvez, de uma implantação de uma política pública desportiva no nosso município. A gente sabe que essa caminhada, ela é uma caminhada longa, mas se não for assim, um passinho de cada vez, infelizmente, a gente vai sempre ficar à mercê de apegados que, por hora, assumem então essas modalidades, mas que, no médio prazo, acabam tendo que abandoná-las justamente pelo fato de não ter a possibilidade de um planejamento a longo prazo. Então, acho que essa seria a minha fala inicial, e mais uma vez agradeço a oportunidade de estar dividindo um pouco isso, eu como um profissional da área e ao mesmo tempo um amante da área, acredito que espaços como esse eles devem existir de forma mais permanente, até para que a gente possa, então, colocar essas ideias e num debate democrático, cada um defendendo, né, o seu ponto de vista, a gente chegarmos, então, em um consenso que juntos a gente forme, então, e formule uma política pública permanente no nosso município. Obrigada, Tairone. Eu vou chamar agora o Rafael para falar, porque o Rafael ele tem os dois lados. O Rafael ele é o atleta, mas ele também é o abnegado, como o Maurício falou, é o cara que também é patrocinador das Leoas da Serra. Então, Rafa, fale um pouquinho, né, da tua história e também desse seu relacionamento com o tema. Vou aproveitar aqui para agradecer, né, do convite em si e de estar participando aqui com pessoas que realmente eu me espelho muito. Eu sempre brinco com o Maurício, eu falo que somos loucos, né? Loucos de ainda estar acreditando nisso, loucos de ter esperança que isso vai dar resultado algum dia, porque é uma coisa muito complicada. O Tairone é a mesma coisa, ele sempre está junto conosco, tanto na Rede Lages como no apoio ao esporte. E o Ricardo que dá toda essa dimensão a tudo isso, né? Que é muito, muito bacana. Mas, assim, levemente vou dar uma introdução do que é a Rede Lages hoje e depois eu quero dar um adentro em cada comentário, tanto do Maurício como do Tairone. Bom, hoje a Rede Lages a gente possui mais ou menos 500 crianças em projeto social, né? Com 10 escolinhas na cidade, sem custo algum, na realidade. O custo vem do nosso próprio bolso, bem dizer assim. E isso para nós é muito complicado. E, bom, a gente chegou a ter 785 atletas em 2017 nas nossas escolinhas,
E sempre a gente frisou muito que a base é o handball de Lages, são os atletas de Lages, né? Isso é uma coisa muito complicada, como o Maurício falou, o apoio financeiro é uma coisa muito superficial. O cara tem que ser um maluco, como a gente fala que nós somos, para querer nos apoiar realmente, e sabe, não é uma coisa que tu vai ter uma sequência, você não sabe o dia de amanhã, às vezes tu tem sim um patrocinador legal hoje, e amanhã simplesmente o cara dá as costas, tchau, e era isso. Muitos querem só visibilidade, o que é uma coisa muito complexa, então são vários fatores que realmente pesam muito para nós. Entrando no detalhe do Tyrone, uma coisa que eu acho muito bacana é o seguinte, a gente não pode ver o esporte em si como apenas um eixo econômico. O eixo econômico é a visibilidade, não necessariamente. Se a gente parar para pensar, como o Tyrone comentou, quando eu tenho um atleta, por exemplo, no caso nós hoje, com 500 atletas, olha o tanto que eu contribuo para a saúde. São 500 crianças que talvez não vão adoecer de uma certa forma, digamos assim. São 500 crianças que não vão entrar no mundo da droga. São 500 crianças que não vão roubar, não vão matar. Vai mudar muita coisa na vida dessas crianças. E isso num todo, vai ajudar na parte financeira, na parte política, em vários setores. Outra coisa que é muito importante, essas nossas crianças, antes até então, a gente tinha então os projetos que iam do sub-12, sub-15, sub-18, chegava no sub-18, e agora? O que a gente faz? A criança parava deixava de ser um atleta, tinha que trabalhar, deixava todo aquele futuro para trás, não existia opção. Hoje a gente tem um apoio muito, muito grande, a gente é muito grato à Uniplac. Hoje nós temos 23 atletas que provavelmente boa parte deles não iam cursar uma faculdade e hoje estão cursando a faculdade. Então olha o que a gente está conseguindo através do esporte. Então isso também é um pouco do eixo econômico, porque são famílias que vão ter formação a nível superior e isso aí vai expandir cada vez mais realmente. Então, aproveitando aí a deixa, hoje o projeto realmente já não é mais um projeto tão amador, como foi o caso das Leoas, que simplesmente virou uma coisa muito mais profissional, porém aí vem o X da questão. Chega um ponto que a gente não consegue mais nem ser amador e nem chegar ao ponto do profissional, e é ali que a coisa emperra. Aí entra a questão do Tyrone. Uma coisa que eu sou muito contra é, não dá para fazer política esportiva com pessoas que não entendem o esporte, que não viveram o esporte, que não apoiam o esporte. Não faz o menor sentido um economista me falar o que é bom para o esporte ou não é. Ele não vai saber. Assim como eu não vou saber trabalhar a economia de um estado, a economia de uma cidade. Então são coisas que a gente tem que saber disseminar, distinguir um pouco uma coisa da outra. Então, enquanto a gente não tiver pessoas que realmente gostam do esporte, viveram o esporte, vivem o esporte, trabalhando em cima disso, a coisa tende a não evoluir. Então, por isso que eu sou totalmente a favor da ideia do Tyrone, que realmente tem que ser uma coisa diferenciada, sabe? Não tem como tu construir uma política esportiva com pessoas que não vivem esse nosso mundo, digamos assim. Então, como a Gabi falou, bom, eu vivenciei o handball minha vida toda, tá? Minha vida toda eu jogo handball desde os 10 anos de idade. Jogava no Mato Grosso, passava por situações horríveis no Mato Grosso, joguei no Rio Grande do Sul, a mesma coisa, e quando eu cheguei aqui eu vi que a coisa era um pouquinho melhor. Então, assim, na realidade, o esporte em Lages, ele tem uma certa diferença, assim, ele é um pouco mais abraçado pelo público, e isso é muito legal. Aí, vamos deixar por enquanto assim off, mas daqui a pouco a gente volta a conversar, né? Eu já dei uma breve explicação aqui. Aí entra a questão de como saber a gente trabalhar a parte do marketing, trabalhar a parte da economia para realmente o esporte virar realmente um suporte de eixo econômico. Aí logo a gente conversa um pouco mais. Obrigada, Rafael. Agora eu vou chamar o Ricardo, né? O Ricardo, que é comunicador. E hoje, o Tyrone até falou ali, a gente tem esse espaço, né, no Papo de Copa para falar e debater justamente o esporte. E muitas vezes o esporte aqui, de Lages, do município, ele entra em pauta muitas vezes no Papo de Copa. Então, para trazer um pouquinho da sua visão também, Ricardo, contar um pouquinho quem é você, para quem não te conhece. Então, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado por estar dividindo esse espaço com tanta gente que realmente eu considero verdadeiros abnegados, né, com relação ao esporte, principalmente em se tratando do esporte local. É claro que tem dimensões diferentes em vários aspectos que foram comentados aqui, mas eu não posso deixar de frisar algumas coisas que eu consegui captar, e eu convivo com isso há alguns anos já, por conviver principalmente com o Tyrone e com o Maurício, dos que já falaram agora, com toda a consideração ao Rafa também, mas eu quero dizer que
enxergar o esporte da maneira que o Tairone e o Maurício enxergam, faz com que nós que convivemos com eles apenas aprendamos. Eu não tenho nenhuma outra característica para sugar, a não ser o aprendizado deles. Primeiro, eu considero que realmente nós temos que entender que as políticas públicas são fundamentais. Ok, são fundamentais. Mas a gente aprendeu ao longo desse tempo, baseado nessa minha relação com o Maurício Neves de Jesus, acompanhando bem de perto a paixão que ele despertou em várias pessoas e numa geração, como eu costumo dizer, porque quando nós começamos a divulgar lá no tempo de Band FM o projeto do Inter de Lages, em 2011, eu tinha uma pequena dimensão do que significava. E aí, depois disso, quando o Inter foi tomando o corpo que tomou e aquelas crianças foram indo para o estádio, e a gente acabava vivenciando aquilo também nas nossas transmissões, quando em loco, ou então pela participação através de redes sociais dessas crianças, desses jovens que estavam começando a se apaixonar por um clube de futebol, eu comecei a aprender que a maneira como você trata determinados projetos faz com que realmente o engajamento seja maior. Aí depois disso, óbvio, guardando as devidas proporções, né, porque o futebol por si só já é meio que nasce, né, um guri nasce no Brasil, e aqui em Lages não é diferente. Se não for do pai, o primeiro presente que ele ganha é uma bola ou a camisa do futebol do padrinho, ou do tio, ou de alguém. Tá, mas deixa essa parte de lado. Vamos tratar do esporte aqui, propriamente. Eu consigo enxergar uma coisa hoje que para mim é muito importante, todo projeto que foi bem feito, todo projeto que passou aqui, que eu tive contato através da rádio, do tempo da Band, e agora também, tanto na Menina quanto na Rádio Mix, todo projeto que foi consistente, todo projeto que teve começo, meio, fim, às vezes o fim, obviamente, acabou sendo uma consequência, mas o fim, quero dizer, o sucesso do projeto, mas ele teve um embasamento. Quando se chegava para pedir um patrocínio de determinado projeto para uma empresa, ele mostrava consistência pelas pessoas que estavam envolvidas, mas também porque ele não era dependente. Porque nós tivemos aqui também vários exemplos que passaram pela rádio com pedidos de apoio, onde o projeto em si ele não tinha muita sustentabilidade, ele não conseguia convencer um patrocinador a continuar investindo em determinada modalidade. Isso, de certa forma, nos assustou, porque nem mesmo nós, enquanto veículos de imprensa, acabamos, por exemplo, acreditando, investindo, imaginando um projeto de cobertura e etc. Hoje, eu posso te dizer que a gente cobriu com êxito, e claro, com um incentivo muito importante do Maurício Neves de Jesus, tanto o Inter de Lages, quanto o Caça com o futsal que teve há uns anos atrás, quanto também o próprio projeto Leoas da Serra. Os projetos esportivos mais consistentes que eu acompanho, então, desde 2011, foram esses. Mas esses projetos, não quer dizer a minha fala aqui, eu não tenho essa intenção de dizer que eles são melhores projetos do que os outros, do basquete, ou do handebol, ou do xadrez, ou da natação, etc. Não quero dizer isso. Quero dizer que alguns projetos que têm, digamos assim, uma popularidade maior, têm uma tendência a terem um pouco mais de prestígio, apoio. Político, porque os políticos sabem que uma vez um esporte ou uma modalidade sendo mais popular, ele vai ter um engajamento maior, e o político quer participar apoiando aquilo, porque ele vai poder aparecer mais. E vejo também, e gostaria de deixar isso bem claro, que para nós, e enquanto tema deste Shima Talks, o eixo, que eu considero um eixo, digamos assim, economicamente viável para um veículo de comunicação, quando bem tratado. Nós, junto com Maurício Neves Jesus, criamos o Papo de Copa em 2014, baseado na Copa do Mundo, porque o futebol realmente teve o seu ápice, e aí estávamos realizando uma Copa do Mundo aqui, mas se mostrou um produto tão viável que para nós foi importante abraçar a causa e continuar, obviamente, com o projeto, porque o futebol não morreu, e esse foi um dos legados que eu costumo dizer que foi muito interessante para mim, do ponto de vista da Copa do Mundo. Porque fora as críticas todas que se recebeu pela estrutura que foi montada, pelo dinheiro investido e, obviamente, pelo pouco resultado que deu em termos sociais,
a Copa do Mundo deixou pouquíssimo disso, o que ficou foi realmente os escândalos de superfaturamento e etc. Então vejam como é importante hoje a gente dizer, eu posso dizer que eu tirei da Copa do Mundo de 2014 um baita legado, porque nos deixou um produto de rádio que continua sendo um sucesso, onde nós disponibilizamos as cotas de patrocínio e elas acabam virando. O próprio Copa e Cozinha teve esse eixo também como uma das bases do seu, digamos assim, da sua criação e da sua permanência, que foi justamente o esporte. Então, eu gostaria de dizer que frente, até para não me alongar muito nessa fala inicial, frente a tudo isso que é proposto pelo esporte, o que eu aprendi nesses poucos anos, enquanto, digamos assim, um simples apresentador e produtor de programas esportivos ou de bancada que tem o esporte como pauta, é que nós tivemos oportunidade de ver grandes profissionais, grandes produtores e grandes cabeças fazendo com que o esporte em Lages tenha um futuro, uma visibilidade muito legal. Mas nós tivemos outros entusiastas que se perderam no discurso de querer apenas o apoio político, o apoio público, o apoio da prefeitura, e esqueceram de fazer a sua base, aquela que ia dar uma sustentabilidade, para que pudesse angariar também, obviamente, os recursos também da iniciativa privada. Então, numa breve fala inicial, eu acho que tem um aspecto social muito grande envolvido em termos políticas públicas, como disse o Tairone e o Rafa, para dar sustentabilidade social aos projetos e que os políticos deviam abraçar essas causas em várias modalidades. Eu concordo que uma modalidade sozinha ela não vai movimentar toda uma sociedade. E por isso que é importante que os dirigentes de todas as modalidades se unam, e eu estou falando especificamente do nosso campinho, da nossa paróquia, para que a gente consiga ter apoio irrestrito, tanto da iniciativa privada, quanto da iniciativa, quanto do poder público e também dos veículos de imprensa. Todo projeto consistente ele pode se tornar um grande produto, por exemplo, para um veículo de imprensa, para uma rádio, especificamente. E falo isso por experiência própria e é claro que eu sou feliz com todos os produtos que nós já criamos aqui e junto com o Maurício, o Cito e, claro, com todo o pessoal do Papo. Copa do Mundo rendeu uma cobertura na Rússia, as Leoas da Serra rendeu uma cobertura na Espanha, uma cobertura internacional também. O Inter de Lages nos rendeu uma cobertura que teve a oportunidade de estar levando aos ouvintes de Lages informações de jogos em vários lugares do Brasil, para não citar apenas um. Então, eu vejo que, enquanto eixo econômico, o esporte aqui, para os veículos de comunicação, ele é muito importante. Agora, é óbvio que a gente torce para que os projetos sejam consistentes, autossustentáveis e que a gente consiga, de uma forma ou de outra, manter e criar mais produtos. Acho que me alonguei para uma primeira fala, né? Mas no primeiro momento era isso. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Ricardo. Agradeço também a todos vocês. E eu convidei uma pessoa hoje para participar aqui, que é a Amandinha, 6 vezes melhor jogadora de futsal do mundo. Eu acho que ela tem uma visão, assim, e ela diz isso muito nos discursos dela, que ela batalha muito por isso, né? Pela organização, que os atletas sejam organizados e que haja toda uma organização em volta para que a gente possa falar realmente de esporte como um eixo econômico. Então, Amandinha, boa noite, obrigada por aceitar o convite, muito obrigada por vir aqui. Fale um pouquinho aí dessa sua visão, que você tem essa visão, você é atleta, mas você tem muito essa visão também do fora de quadra, digamos assim. Ligar meu áudio aqui, né? Boa noite a todos. Gabi, obrigada pelo convite, é um prazer estar participando, né? Ouvindo um pouco do que cada um tem para falar, da opinião de cada um. É uma situação muito delicada, né? Falar sobre essa parte de economia no esporte, acredito eu, principalmente no futsal feminino, né? Que eu tenho mais vivência. Eu sei que muitos esportes, como o Rafa estava falando, o handebol aí, handebol é um esporte que é olímpico, é um esporte que tem transmissões e mesmo assim tem dificuldades. Quem dirá o futsal, né? Quem dirá o futsal feminino, não o futsal masculino, que já passa há bastante tempo na TV. Vou falar mais em base, assim, dessa situação que a gente está passando com relação ao Covid
Foi uma situação, acho que entristeceu toda a modalidade, mas principalmente esse cara que eu estou aprendendo e acompanhando ao longo desses 4 anos, que é o Maurício, né? Ele me ensinou muito sobre como fazer, o que fazer para crescer a modalidade de forma econômica. Eu antes só jogava, meu objetivo era ganhar títulos, eu acho que para crescer a modalidade é dessa forma. A gente vai lá, ganha e mostra que é bom. Mas não, ele me mostrou que não é só dessa forma. A gente tem que trabalhar de outra forma também. Como? Mostrar para os patrocinadores que vale a pena, né, botar a marca dele naquele produto. E ele mostrou também, de certa forma, ele que eu digo, né, porque ele é como se fosse o comandante das Leoas, junto com a diretoria, e é através dele que eu aprendo bastante, porque ele me coloca nessa linha de frente. Ele me ensinou a mostrar também para a TV, né, que é onde a marca aparece, o valor que o futsal feminino tem. E eu acho que 2019 foi muito rico para as Leoas da Serra, e a diretoria das Leoas, que está aqui nessa reunião, sabe muito bem o quão foi trabalhoso, mas o quão foi bom também vivenciar o ano de 2019, ver o quanto as Leoas cresceram, não só Leoas falando como futsal feminino, né? Como de certa forma a gente carregou nas costas a modalidade, mas, né? É até cômico falar isso, não valorizadas, né? Pouquíssimas pessoas vieram a agradecer tudo que as Leoas fizeram no ano de 2019. Mas o Maurício, né, e toda a diretoria sempre mostrou para nós que nós teríamos que lutar por nós mesmos, né? Pelo, pelo nosso ideal, pelos nossos sonhos, pelo que a gente ama fazer. Não é à toa que a maioria ali que está na parte de cima trabalha praticamente de graça. E através dessa luta diária, desse crescimento que a gente vinha tendo em 2019, chegou essa situação, né, em 2020, um ano que, na minha cabeça, no meu coração, eu acredito que para as Leoas em si, era um ano de um crescimento dobrado, porque se em 2019 nós tivemos 5 transmissões e a TV direto, e aí, vamos transmitir um jogo das Leoas, e aí, vamos fazer campeonato tal, na minha cabeça era sempre, né, nós vamos crescer, nós vamos crescer. Só que esse Covid chegou realmente, deu uma rasteira em todos nós, eu, né, me senti totalmente desmotivada, porque me veio na cabeça tudo que a gente vivenciou em 2019 e agora em 2020 nós estamos praticamente julho, jogamos uma partida oficial, tivemos salários reduzidos, sim, eu acredito que todos os esportes teve isso, não há clube que aguente, a culpa não é do patrocinador, tudo foi afetado, né, mas entristece demais, né, a nós da modalidade, toda essa situação, porque principalmente do futsal feminino, porque a gente estava numa crescente e a gente esperava que esse ano de 2020 fosse de forma dobrada, né? Mas como a gente do futsal feminino tem essa coisa de batalhar, 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 querer sempre mais, parece que tudo para nós é mais difícil, mas eu sei que não, eu sei que tem muitas outras modalidades que é assim também, mas eu estou falando de forma específica do futsal, que é o que eu vivo. Eu acredito muito que nesse ano de 2020 a gente tem que acabar ele tentando sobreviver para em 2021, né, a gente tentar continuar o crescimento da modalidade. O esporte, ao meu ver, é um dos meios melhores, né, para as empresas trabalharem a sua imagem social, a sua imagem quanto a produto mesmo, porque, ao meu ver, o esporte transforma vidas, o esporte ele realiza o sonho do ser humano, né? Tanto de quem está lá jogando dentro de quadro, como quem está de fora realizando o sonho das outras pessoas. Eu acho que a gente veio, né, para essa terra com o objetivo de fazer uns aos outros felizes, e eu acho que o esporte é um dos maiores realizadores disso, né? De a gente estar fazendo muito pelo próximo. Eu me sinto muito realizada quando eu entro no Jones Minosso, naquela quadra, e eu vejo a torcida do Leoas lá, e as pessoas vibrando, torcendo, final do jogo vão lá, abraçam a gente e agradecem, né,
Obrigada pelas leoas existirem, obrigada por vocês batalharem pela nossa cidade, meninas. Eu acho que isso não tem preço, isso está acima de qualquer coisa, né, que possa existir, mas as coisas não são fáceis e eu espero que a gente consiga sobreviver a esse ano tão difícil economicamente para o esporte. Aí, Maurício, Aldinho, Gi Morena, que eu vi aí, a Tiga, vamos tentar, né, sobreviver aí, galera, porque eu sei que não está fácil e eu espero que para todos os outros que estão acompanhando aí, tentem não desistir do esporte, tentem falar para as empresas apoiar o esporte, porque é um momento muito delicado e é o momento que a gente mais está precisando de uns aos outros para poder sobreviver. Obrigada, Amanda, pela sua contribuição. Já chegou uma pergunta aqui no chat. Antes de ler ela, gostaria de lembrá-los que se tiverem alguma dúvida, quiserem falar, é só se inscrever ali também. O Gil fez uma pergunta, que exemplo de cidade, estado, país, governança, federação, vocês entendem que seria um modelo a ser seguido? Quem que responde aí essa? Posso falar pelo futsal? Essa eu posso responder. Claro, pode falar. Então, a Europa ela tem uma gestão muito boa quanto a calendário, né? A gente vê que lá não diferencia masculino de feminino, tem um campeonato de praticamente 10 meses completinho, né? Todas as competições que o esporte, tanto o futebol, né, futsal e as outras modalidades, todos jogam a mesma competição, claro, cada um no seu esporte, né? Mas a mesma competição. E isso eu acho incrível. Se tivéssemos esse modelo aqui no nosso país, quem sabe, né? Os patrocinadores poderiam ver, que bacana, vocês têm um ano completo de competições onde a minha marca pode aparecer. Mas não, aqui a gente nunca sabe nem quando a gente vai jogar. Por isso que é muito difícil, né? Poder manter os patrocinadores. E também dá para comentar um pouco do lado social, né? Por exemplo, se a gente pegar e comparar o Brasil e os Estados Unidos, por que os Estados Unidos virou uma grande potência num todo e o Brasil não? O Brasil, o futebol sobressai. Claro que no Brasil você já nasce chutando uma bola, né? Então tem esse porém também. Mas nos Estados Unidos, hoje, se você é um bom atleta, você tem uma garantia que tu vai ter uma boa faculdade. Lá você é um bom atleta, tu vai ter uma faculdade. Aqui no Brasil, não existe isso, entendeu? Você pode ser o melhor atleta, se você não tiver um apoio, alguém por trás, vai conseguir nem ingressar numa faculdade. É o que acontece com a maioria dos nossos atletas mais carentes, digamos assim, né? Então, no quesito gestão, tem sim o lado que a Mandinha falou, que eu acho muito importante, a questão do calendário. Conosco acontece a mesma coisa. Esse ano a gente teve tal e tal jogos, e ano que vem? Não sei. Como é que tu vai fazer uma preparação, né? Aí o time tal tem mais poder financeiro, ele vai jogar todas as competições no Brasil, beleza? E eu que não tenho? Vou jogar uma ou duas? Não tem uma preparação, não tem como eu estar a esse nível. Então, tendo um calendário certo, a coisa funciona muito melhor. E como eu falei, por exemplo, lá nos Estados Unidos, se eu for um bom atleta, eu vou ter uma boa formação, consequentemente, eu vou ter uma boa profissão e a minha vida vai dar certo. Aqui no país, muitos atletas com 18, 19 anos vão parar de jogar, perderam o tempo da escola para entrar numa faculdade, digamos assim, se desmotiva e o cara vai trabalhar questionando profissões, mas o cara vai ser um garçom, o cara vai ser um empacotador e não consegue mais sair disso já pela idade também. Então, tem os dois lados da questão, né? Não é que a gente tem que ser igual, mas a gente tem que tentar se espelhar e começar a fazer a coisa engatilhar dessa forma, acredito eu. Bom, eu tenho um exemplo local aqui, um exemplo brasileiro de boa gestão, disso que o Gil perguntou, que é o município de Cariacica, no Espírito Santo. É um município que tem a lei municipal de esportes mais avançada, o Edivalder Larcher, a gente trouxe ele a Lages para dar uma palestra, ele trouxe todo o arcabouço legal, tudo que foi feito lá, eles construíram 7 ginásios em 4 anos, todos com dinheiro federal, todos poliesportivos. Todos os atletas que participam das competições representando o município têm plano de saúde. Porque quando a gente fala aqui que o Tairone diz que esporte é saúde, é na escolinha, amigo. Na escolinha, na iniciação, esporte de alto rendimento não é saúde, não. Quem nunca precisou pegar um atleta no braço com o ligamento rompido para levar para o hospital sem saber como vai pagar a conta da cirurgia, é nessa hora que você vê que o sonho não basta, o sonho tem que estar estruturado num plano.
Quem conseguiu estruturar o sonho num plano no Brasil, todas as modalidades são fortes lá, elas têm dignidade, elas têm condições, as pessoas conseguem viver disso, é isso que eu chamo de eixo econômico, porque assim, o Rafa não vive do handebol, né? O que você ganha como atleta, né, talvez não pague o teu pastel, né? Então, enfim, não é um eixo econômico. Mas eu acho que o exemplo, respondendo a pergunta do Gil, é a cidade de Cariacica. E para alguns lugares, eles olham para Lages, depois do Projeto das Leoas, e acham que nós somos exemplo. Por uma série de coisas, enfim, tudo que aparece na mídia acaba sendo o ponto mais alto e mais positivo do projeto, mas não sabe o quanto a gente sofre aqui para manter a coisa em pé. Ô Maurício, falando então, já que você tocou nesse assunto de não ser tão fácil, conta um pouquinho para a gente esse seu outro lado das Leoas, né? De como foi construído o projeto e dessa visão que você tem de eixo econômico, porque assim, hoje as meninas, elas, né, a faculdade, a maioria delas, todas elas vivem disso, então conta um pouquinho desse outro lado para a gente. Bom, assim, a gênese do projeto ela era muito simples, né? Basicamente a gente queria um time feminino que jogasse futebol de campo no começo, mas não havia campo nem para o Inter treinar, né? E tinha uma cena de futsal feminino na cidade, onde já jogavam algumas atletas, eu fui assistir aos jogos e identifiquei atletas de qualidade. Uma delas, a Amanda Souza, que jogou muito tempo nas Leoas, foi para a seleção universitária, jogou na Itália. E então eu entendi que aí fui estudar o que o futsal feminino tinha, porque me parecia uma modalidade muito bem estruturada, e quando eu pesquisei eu vi que não era nem mal estruturada, não tinha estrutura. Tinha um grande time que era o time a ser batido, que era a Female, de Chapecó, e um time tentando derrubar a Female, subindo esses degraus aos poucos, e ganhou aqui, ganhou ali, que era o Barateiro, onde jogava a Amandinha. Na época eu não conhecia a Amandinha ainda. Então, assim, eu tentei desenhar uma estrutura diferente daquela que havia. Primeiro passo, fui conversar com a universidade para saber se eu conseguiria bolsa. E a universidade me disse, bom, eu consigo bolsa se houver visibilidade. Segundo passo, fui conversar com o Ricardo na rádio. A gente pode começar a noticiar isso, colocar no programa como pauta, ele topou. Como isso foi crescendo, em 2014, ainda como Interfutsal Feminino, o Ricardo bancou a primeira transmissão de futsal feminino no rádio da cidade, com uma audiência incrível, e era a estreia na segunda divisão dos Jogos Abertos, era Lages e Iporã do Oeste, em Itajaí. Luciano Silva narrando, e eu fui comentar e me desesperar ao lado do Luciano. E aquilo trouxe um retorno muito grande. Então, sempre quando as pessoas vêm falar para mim, como é que você chegou na televisão? Eu disse, não é chegar na televisão, existe todo um caminho, né? A televisão não bota público no ginásio, o que bota público no ginásio é o rádio. As pessoas ouvindo aqui a notícia local. Então tem um caminho muito longo a ser seguido até chegar aqui. A Amandinha não veio jogar aqui no primeiro ano. Inclusive, quando ela ouviu falar Leoas da Serra a primeira vez, ela achou graça. Porque ela disse assim, nossa, mas que nome é esse, né? Leoas da Serra? Como se Barateiro fosse um nome assim espetacular, né? Que é um nome de supermercado. Com todo respeito ao projeto, eu adoro Barateiro e eu acho incrível. Mas os nomes, eles se criam. Para quem é do futsal feminino, o Barateiro é uma potência. Para quem não é, não conhece. Mesma coisa as Leoas da Serra. E então foi isso que a gente fez de diferente. Eu acho que só existe uma saída para o esporte fora do futebol profissional no Brasil, que é o esporte escolar e o esporte universitário. Primeiro parceiro estruturante a ser conseguido, colégios e universidades. Depois disso, você tem que ter o engajamento das pessoas através da mídia. No nosso caso aqui, o principal sempre foi o rádio. E aí, depois disso, você começa a medir aonde o projeto está chegando. A Handlage tem um feito que eu acho espetacular, é um dos títulos que eu mais acho incríveis da história de Lages, que eles ganharam a Olesc, acho que em 2016, só com atletas formados aqui. E aí eu lembro que, eu preciso produzir notícia, não tinha nada a ver com o projeto. E aí o Marlon, não sei se ele está assistindo aquilo, ele mandou uma foto, tinham tirado uma foto de celular, não tinha resolução para ir para o jornal. Então, assim, se você tem um projeto que é excelente, o projeto da Handlage é espetacular. E claro, assim, ele vem melhorando muito, hoje ele já tem uma outra abordagem, né, de comunicação. Mas na época não vale a pena você ser, não adianta ser espetacular e você ser invisível e silencioso. Porque ele vai ser só seu, não vai ser de mais ninguém. Então essa foi a terceira coisa que as Leoas fizeram, elas deixaram de ser invisíveis, não aceitaram ser invisíveis e não aceitaram ser silenciosos. Ricardo, eu acho que a gente o Maurício tocou num ponto muito importante que falou do rádio, né? Eu acho que nesse ponto ali ele até
falou ali que você foi um dos que abraçou a modalidade, então eu acho que tem muito da mídia também, e o Maurício foi muito assertivo no que ele disse, que começa pelo rádio, principalmente quando a gente está falando de uma coisa daqui, de uma coisa que é nossa. Começa no rádio, né? Veja, eu acho que o rádio é o veículo mais acessível que tem em Lages hoje. É claro que todo mundo ficava sempre feliz quando tinha uma possibilidade de estampar a capa ou uma matéria no Correio Lagiano, que hoje não existe mais. As próprias revistas sempre deram um apoio, mas só que elas não eram factuais, porque elas eram publicadas em Lages, ou são ainda, né, mensalmente ou bimestralmente, no caso da revista Visão, por exemplo. Ou então temos, além do Correio Lagiano, tem o Jornal Momento, que ainda é semanal. Então eu vejo que o rádio sempre foi acessível, porque ele sempre teve essa característica factual, poder dar notícia, e em alguns momentos tinha a flexibilização de poder transmitir, ou com programação local, ou furando rede, transmitir qualquer que fosse a modalidade. É claro que eu me orgulho de ter participado e de ter, de alguma forma, ajudado com um grãozinho de areia lá, mas tanto no projeto do que foi o Inter a partir de 2011, ou do projeto das Leoas, que primeiro era Inter Futsal. Eu fico muito feliz com todos os resultados que o rádio trouxe e que eu tive a oportunidade de participar. Mas não fui eu que inventei a roda, ela já existia. O rádio esportivo no Brasil ele é muito forte. É claro que ele prioriza modalidades de mais popularidade, né? Ou seja, essas modalidades como o próprio futebol, o futsal, tem mais espaço. Mas de uma forma ou de outra, aqui no nosso campinho, da maneira que a gente fez, foi muito bacana. O que a gente enxerga hoje é que existe espaço, e nós temos várias emissoras que podem dar espaço para qualquer que seja a modalidade. Eu já tive a oportunidade de entrevistar o Marlon e todo o pessoal do handebol, o pessoal do basquete. Durante os Jogos Abertos, a gente fez uma cobertura lá no tempo da Band, quando os Jogos Abertos foram em Lages, que eu considerei também espetacular, foi um desafio para mim, mas foi bacana levar através do rádio as informações de uma forma bem constante, diária, e no momento em que elas aconteciam. Se eu não estiver enganado, e os amigos podem me corrigir, por favor, mas é uma coisa que me chama muito a atenção, a gente estava com uma transmissão simultânea, Maurício, eu acho que pode me ajudar, ou até mesmo o Marlon, o Tairone, a gente estava com uma transmissão simultânea de uma final dos Jogos Abertos, ou de um jogo muito importante de handebol que estava acontecendo no Centro Serra, é isso? Acho que era isso, né? E aí a gente tinha aquilo Isso também... mesmo, Ricardo. Eu era o reportado para a cobertura da Rádio Lages. E a gente era o fez nosso enviado praticamente especial um jogo lá no... quase completo. Foi bem legal. Um jogo completo no Centro Serra, que foi todo montado ali para aquele jogo da Rádio Lages. Foi muito bacana aquilo. Eu lembro. E aquilo foi levado para o rádio, e eu tenho orgulho de falar, porque aqui em Lages, uma modalidade como o handebol, por exemplo, a gente sabe, sempre teve pouquíssimo espaço, assim como o próprio basquete, de um tempo para cá. E nos Jogos Abertos a gente conseguiu dar uma atenção. Não, eu acho que não foi o suficiente, não me vanglorio por isso, não. Eu acho que o trabalho que a gente fez voltado para o futebol e essas modalidades um pouco mais populares foi visando, obviamente, o retorno financeiro, porque nós entregamos produtos para os nossos patrocinadores. E eu consigo entender, ainda como o Maurício falou, que todo projeto que começar aqui, era legal que ele comece pelo rádio, mas é legal também que ele não seja esquecido ao longo do tempo. Eu lembro com uma dorzinha no coração, quando parceiros nossos aqui, e dorzinha no coração que eu divido com vocês de verdade, quando parceiros nossos vibraram muito, porque a gente ia ter uma transmissão de TV do Jogo das Leoas, e aquilo como o grande feito de todos os tempos, e eles não pensaram, quando se manifestaram daquela forma, que o que estava acontecendo é que estava tirando parte muito importante, divulgando que ia ter uma transmissão de TV, uma parte muito importante da receita da própria Associação Leoas da Serra. Sim, era um feito, eu convivo com o Maurício, eu sei como ele gostaria de ter encaixado isso e como ele o fez com competência, mas quando a gente viu, aquilo praticamente se tornava um tiro no pé, porque o lagiano é muito acomodado, e toda vez que tinha transmissão até de jogo do Inter, que passava na TV aberta, eles não iam nem mesmo para o estádio, o lagiano preferia ficar em casa, e o rádio não, ele sempre foi... Eu defendo o meu veículo, é óbvio. O rádio sempre foi companhia, tipo assim, vamos para o ginásio, leva o radinho que a gente vai estar contando a história com vocês.
E eu vejo que o rádio ele é muito importante aqui em Lages, sim. E todo e qualquer projeto que venha a começar, e ele pode contar conosco, basta que o projeto seja consistente e efetivamente tenha um calendário que possa se tornar um produto para que a gente possa oferecer para alguém. Porque é muito difícil você sair para vender uma cobertura de um único jogo. A gente vai fazer o jogo tal, a não ser que seja uma grande final, um grande evento. A gente vai fazer o jogo tal do handebol. Tá, mas quando vai ser o próximo? O legal é vender o campeonato. Por quê? Porque a gente acompanha o projeto como um todo, entrega para um patrocinador o projeto como um todo, ele fica feliz e na hora de você cobrar aquilo, obviamente que teve uma entrega mais ampla. E aí é óbvio que o produto se torna mais atrativo. Então, eu sei das dificuldades que a gente teve para conseguir um calendário das Leoas da Serra, que é um esporte, então, como o futsal feminino, em plena ascensão, com a TV se mostrando interessada em vir transmitir, e de repente, mesmo assim, a federação responsável não consegue, federação, confederação, etc., se organizar a ponto de dizer, não, vamos cravar. Tais datas serão as datas dos jogos das Leoas, das outras agremiações, e depois disso temos a final, e depois disso nós temos a Libertadores, e depois temos o Mundial. Não tem datas definidas. E aí fica muito ruim, enquanto produto, a gente conseguir ajudar essas modalidades. Não sei se eu respondi, Gabi, mas a ideia era só dar um panorama do ponto de vista interno e de bastidores do que significa essas modalidades para o rádio. Eu enxergo todas com bons olhos. As mais populares relacionadas ao futebol, porque isso é do brasileiro, óbvio que são importantes, mas em momento nenhum nós vamos fechar portas assim, para o torneio de ping-pong que acontece da sala do lado, ou para o handebol quando ele tiver que acontecer. Porque eu acho que se tiver um calendário fixo, a gente consegue entregar isso como produto, e aí a gente consegue mobilizar o lagiano primeiro, e aí depois, claro, todos os demais que tiverem interesse na modalidade, e nesse tuk-tuk que faz o coração quando a gente está torcendo por Lages em qualquer modalidade. Eu vou falar agora uma coisa que ali na temporada anterior do Papo de Copa, o meu colega de bancada era o Tairone, e assim, sempre quando a gente entrava nos assuntos de dinheiro, né, e do futebol, basicamente, são cifras muito altas, né, Tairone? O Tairone sempre falava, meu Deus, se eu tivesse aquele 2 milhões ali do que a gente estava falando. É muito engraçado, porque a gente vê um lado, né, do futebol que a gente conhece, que move cifras milionárias, e aí, por outro lado, a gente tem ali lutando para ter um mínimo de organização, né, Tairone? Então, eu queria que você falasse um pouquinho também dessa sua visão aí que você tem, né, de organização e tudo mais, para, como o Ricardo falou, poder vender um produto e que ele seja abraçado, que tenha patrocínio e tudo mais. Gabi, a gente sempre conversava bastante em relação a esses valores astronômicos, né? E, obviamente, a gente entende que hoje existem as modalidades que são culturais no país. É inegável o futebol não ser uma modalidade cultural, né? A gente tem uma história gigante com o futebol, então é óbvio que a grande massa, o grande público consome muito mais o futebol e, consequentemente, os recursos acabam sendo mais destinados a isso, né? Justamente por isso que a gente precisa pensar nessa questão. E eu acho que, em relação a isso que você falou também, existe hoje uma falta de organização, inclusive das próprias entidades que deveriam organizar as modalidades, né? E aí, sobretudo, essas modalidades menores acabam sendo ainda mais prejudicadas por não ter o investimento e as suas respectivas entidades que deveriam organizar um calendário, como foi muito bem falado, um campeonato estruturado, acabam não fazendo, né? Por N motivos, a gente percebe que cada federação, cada confederação tem os seus objetivos próprios, e esses objetivos próprios, posso dizer que na grande maioria não são os objetivos do próprio esporte, né? A gente percebe, e vou citar aqui um exemplo da Federação Catarinense de Ciclismo, que é a que hoje organiza a modalidade de ciclismo no Brasil, né? E é uma entidade que visa extremamente o lucro e não visa o investimento e o reinvestimento nessas modalidades, né? Trazer esse dinheiro que eles acabam barganhando com a intenção de promulgar a própria modalidade. E eu enxergo que projetos consistentes são aqueles projetos que conseguem, de certa forma, alavancar o gosto por aquela modalidade.
Já que a gente está com o Rafa hoje aqui, e eu me espelho muito na modalidade, no projeto da Hand Lages, observem o seguinte, se a gente analisar alguns anos atrás, quantas pessoas jogavam handball no nosso município? Né? Era o Mafra, o Caneco trabalhando um pouquinho com alguns alunos da escola, né? E hoje a Hand Lages consegue, de certa forma, disseminar o gosto por aquela modalidade. Porque embora o futebol ele seja um fenômeno nacional, mas tem muita gente que gostaria de consumir outras modalidades e às vezes não consomem porque não tem oportunidade de estar inserida nesse meio. Então, projetos como o Hand Lages, como o do Avofel, né, o projeto de xadrez, Lages Xadrez, são projetos importantes porque, ao mesmo tempo, é um passo inicial para que talvez esses investimentos tão exacerbados no futebol comecem a pingar nessas outras modalidades, né? Porque a partir do momento que você tem projetos que fomentam, que incentivam as pessoas a aderirem, que incentivam as pessoas a participarem, que incentivem as pessoas a gostarem daquelas modalidades, são mais públicos que vão consumir mais aquela modalidade. Por isso que eu sempre penso o esporte, para que a gente consiga reverter esses investimentos, e que a gente consiga ter um espaço maior, inclusive na própria mídia, é que a gente tenha projetos que incentivem as pessoas a consumirem também essas outras modalidades. Né? A gente percebe o grande crescimento do ciclismo no nosso município, não vou nem citar no Brasil, mas observem há alguns anos atrás, quantas pessoas tinham pedalando de fato, né? Quantas lojas de bike tinham na cidade? Era uma ou duas. Observem hoje, com a adesão massiva das pessoas por pedalar, quantas lojas de bike a gente tem, quantas pessoas consumindo o ciclismo a gente tem. O running, por exemplo, corridas de rua, né? Nós temos hoje diversos grupos que consomem esses produtos. Então, a partir do momento que você consiga criar projetos que façam com que as pessoas não foquem única e exclusivamente no futebol, automaticamente, e eu entendo que isso é um processo a longo prazo, automaticamente elas vão começar a consumir mais. E ao começar a consumir mais, eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil a gente montar um projeto e apresentar lá na Rádio Mix e dizer, Ricardo, vamos transmitir essa prova, essa maratona que vai ter aqui em Lages, como de fato já aconteceu, né? Quantas vezes a gente já fez coberturas de corrida de rua, de prova de bike, ou seja, acaba que as pessoas que escutam a rádio, e que para mim, de fato, é onde eu sinto a maior energia, não na TV, mas sim na rádio, onde eu consigo sentir mais energia em acompanhar determinadas modalidades, acaba abrindo portas. E essas portas viram uma espécie de derrubada de dominó, né? Projeto consistente, que fomente o esporte, que abra portas, que amplie seus consumidores, que abra as portas, digamos, para que a gente consiga propagar recursos financeiros, captação de recursos, esse é o caminho. Por isso que eu sempre vou defender o seguinte, a base inicial, e o Rafa falou muito bem o exemplo dos Estados Unidos, mas eu quero também trazer um exemplo do Canadá. O Canadá existe uma política envolvida com a escola, que o Maurício também trouxe, e eu também acredito que a base é o esporte inserido na escola, porque é ali onde está o processo de transformação, o processo de inclusão, o processo de educação. Então, uma vez que a gente consiga criar estruturas e ferramentas sólidas, concisas, permanentes, né? Essa é a palavra, permanente. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir criar mais consumidores, mais adeptos àquelas modalidades, e aí isso é um caminho sem volta, né? Então, talvez, por mais que eu critique bastante as grandes cifras do futebol, né, e às vezes os meus colegas de bancada acabam pegando no meu pé, mas por mais que eu critique, eu sei que o futebol culturalmente construiu isso. Agora, resta não nós a ficarmos criticando o futebol por ter conquistado isso. Resta a nós criar mecanismos para que a gente consiga, de certa forma, fazer essa caminhada que o futebol fez, de enraizar essas modalidades esportivas como sendo cultural de algumas regiões, de algumas cidades, de algumas localidades. Tairone, por isso a importância, né, da união das modalidades. Em tudo isso que você falou. Não adianta ninguém querer ficar sendo melhor do que o outro, ou com ego, né, de aquele tem mais, eu tenho menos. Isso não leva ninguém a nada, a canto nenhum. Se pensarmos, né, grande, se pensarmos no bem do próximo e formar essa união, eu tenho certeza que todo mundo vai sair ganhando.
Ô, Amandinha, e me perdoe agora o Tairone e os demais também, só para me meter numa parte que eu considero que é fundamental nisso, gosto muito da história de você não ficar olhando o quintal dos outros. É óbvio que isso cada um tem que fazer a sua parte, e fazendo bem a sua parte, você vai atrair atenção para ti, seja do investidor, seja da mídia como um todo, não interessa, faz bem a sua parte. Agora, a gente não pode esquecer que essa história de olhar para o quintal dos outros fez com que muita coisa não funcionasse em Lages, e um acabou atrapalhando o outro. E eu falo dos anos que eu venho cobrindo isso aqui, mais próxima, de maneira mais próxima também dessas políticas públicas que são adotadas aqui. É sempre essa história de dizer, pô, mas como é que o cara tem o apoio e eu não tenho? E a gente tem que lembrar de uma outra parte importante também, e aí eu sinto muito pelos dirigentes atuais, mas nós temos muitos dirigentes e grandes projetos em Lages que estão pagando hoje pela má índole e pela má gestão de alguns outros que tentaram fazer esporte na nossa cidade, que buscaram as verbas, sejam elas públicas e não prestaram contas, ou as verbas da iniciativa privada e utilizaram em benefício próprio e, obviamente, que não investiram na sua própria modalidade. Com isso, as pessoas que investiram, as empresas que investiram, acabaram não tendo retorno. E por não ter retorno, pararam de investir. E aí o que acontece? mas eu não vou investir contigo aí no ciclismo ou do handebol, porque eu já tive uma experiência com um cara da modalidade e tal, e que, eu não tive o retorno que ele me prometeu, não teve visibilidade nenhuma, e eu não vi nenhuma pessoa que pelo menos ele tirou da rua para poder ensinar a praticar determinada modalidade. E aí as coisas, quando elas não têm a publicidade correta, para muitos dirigentes é importante isso. Bem, quanto menos falar de mim, melhor, porque agora eu ganho a verba para o ano inteiro, eu não preciso prestar contas para ninguém, e aí compromete um todo. E aí fica o bom dirigente no mesmo balaio. Então, é uma pena. Eu sinto que vocês são dirigentes e que têm grandes projetos aí, paguem por isso. Mas nós temos ainda ativos na nossa cidade, pessoas que até são muito competentes, mas a índole não ajuda, e comprometeu o todo. Deixa eu até aproveitar e fazer umas coisas que eu queria falar. Isso da rádio, a questão da mídia é muito bacana. Eu vejo por mim, como eu jogo handball a vida toda, então, eu gosto de esportes que compreendem o uso da mão, né? Então, basquete. Basquete é uma coisa que eu sempre achei bacana, mas eu nunca fui um fissurado no basquete. Aí apareceu um fulano de tal, Rômulo Mendonça, né? Um narrador, com aqueles bordões dele. De repente, cara, eu me vi no domingo agora, acordando às 7h30 da manhã para assistir uma reprise de um jogo de basquete, porque o cara ia narrar. Então, olha que loucura. Então, realmente, a questão do rádio, de uma visibilidade, ela é muito forte no esporte, muito forte. Então, como eu falei, eu comecei a admirar e gostar tanto do basquete por uma narração. Então, olha a loucura que isso pode gerar. Há 3 anos atrás, na nossa base do Hand Lages, os meninos fizeram uma ponte aérea, e essa ponte aérea foi transmitida pela fundação, né, pela FME da cidade, e teve a narração, e aquela narração foi uma coisa calorosa, assim, que você se arrepia escutando. Por um cara que não era apaixonado pelo esporte, mas a narração dele foi tão emotiva, e a jogada foi tão bonita que ela percorreu o WhatsApp mundo afora. E uns dias depois estava o pessoal que joga handball lá fora falando, a Hand Lages está conhecida, olha só, por causa de uma jogada que foi bem falada, bem executada, assim por diante. Então, realmente, eu acho que quando a gente fala de eixo econômico relacionado ao esporte, cara, é tudo a ver com o marketing e questão de saber passar isso aí. Um patrocinador não vai querer investir em alguma coisa que não vai ter visibilidade nenhuma, que ninguém escuta, ninguém dá atenção e assim por diante. Então, são coisas que a gente tem que sim saber levar em consideração. E eu partilho da mesma ideia do Tairone e do Maurício, e o Ricardo enfatizou. Cara, sem sombra de dúvida, se a gente for parar para pensar, principalmente numa cidade, começa pelo rádio. E dali a coisa vai alavancando, vai criando proporções enormes e a coisa tende a cada vez realmente melhorar, digamos assim. E sobre a questão, mais uma vez, voltando um pouquinho atrás, da questão de juntar os esportes, é difícil, é muito complicado. Porque, assim, tem a coisa do ego, tem a coisa de, eu quero ganhar e eles não estão nem aí, é muito complicado, mas é uma coisa que tende a acontecer. Claro que não vai ser uma coisa tão rápida, mas ela tende realmente a acontecer. Esse ano a gente fez uma coisa muito legal, vou aproveitar que a Amandinha está aqui. Eu conversei com ela como fisioterapeuta, Amanda, e como a Amandinha, né, a tão
idolatrada Amandinha. E falei para os meus atletas na Handlights, olha pessoal, eu vou trazer um dia a Amandinha num treino. E ela vai falar um pouco da fisioterapia, ela vai falar um pouco sobre a vida dela e ela vai nos dar um treino. Inclusive eu fiz isso com ela e depois com a Mai e com a Bebel também, das Leoas também. Pedi a permissão do Maurício e fizemos isso aí. Cara, quando a Amandinha foi, eu lembro que na primeira semana ela não conseguiu ir, ela foi na semana seguinte. Simplesmente os atletas estavam malucos. Eles queriam porque queriam um treino com a Amandinha e assim por diante. E foi uma coisa muito bacana. Por quê? Porque os meus atletas que jogam handball, que eles não estão no handball por não gostar do futsal, não se deram bem no futsal, digamos assim, simplesmente eles idolatram ela. Ela é uma deusa. E ela não é do mesmo esporte. Não tem nada a ver o handball com o futsal. Só que o que eles me falaram no final? Cara, ela é uma menina que veio de uma família carente, digamos assim, talvez, que não tinha assim, uma ideia do que ia acontecer, o que poderia alcançar, mas lutou bravamente e conquistou hoje tudo que ela conquistou. Tem uma formação, tem uma casa, a família está bem, graças a Deus, e tudo através do esporte. E é isso que eu tento passar para eles. Com o esporte a gente consegue muita coisa. E é isso que eu falo para o Maurício. O mais difícil é tu fazer uma empresa ou um empreendedor entender que o esporte não é só aquele produto de marketing. O esporte traz muita coisa por trás. Agora, é muito difícil você colocar na cabeça das pessoas isso. Essa é a parte mais complicada do nosso legado. Por isso que eu falo para o Maurício sempre, cara, a gente é maluco, a gente é louco, a gente está aqui por loucura. Não pode ser por outra coisa, infelizmente. Mas, aos poucos, de pouco a pouco, a gente conseguindo fazer as pessoas entenderem isso e acreditarem nisso, acho que a coisa tende a realmente mudar e melhorar bastante, com certeza. Bacana, Rafael. Vamos aqui, só vou desligar teu microfone, Gabi, para não... gostaria de comentar, a galera tá bem ativa aqui no chat, a Amandinha comentando também, o Lucas, a Adriana Costa, o Marlon fez algumas considerações, vou ler para vocês. Ricardo tocou em um ponto muito importante, o esporte no Brasil já vem errado de cima, com federações e federações totalmente amadoras, mesmo tendo potencial para conseguir grandes patrocínios para a modalidade como um todo. Ele também disse que a Confederação Brasileira de Handball perdeu um patrocínio gigante da Petrobras por não apresentar a prestação de contas do ano anterior. Isso é apenas um exemplo. Enfim, o Everton disse que tem um potencial turístico, esses esportes possibilitam também, né? E o Marlon continua ali que ele concorda com o Tyrone, enfim, o esporte do Brasil precisa ser organizado. Bom, já estamos passando da hora da nossa gravação do Shima Talks, a gente só termina a gravação e depois continua com o bate-papo. Mas antes disso, vamos ao sorteio de um baita kit da Matchbox. Vou aproveitar o Rafael que estava falando aí. Diga um número de 1 a 36 para ver quem vai ser o sortudo que vai levar um kit para casa. 13. 13. Bruno Fontana Borges. Aí, ó, ganhou o seu kit Matchbox. É só vir retirar aqui no Orion Park, ele vai estar te esperando na recepção. Tá bom? Grande sortudo da vez. Bom, gostaria de agradecer aos nossos mantenedores que fazem possível a realização do Shima Talks, a Turma da Árvore, AT Plus Telecom, Imagem TV, FAPESC, Prefeitura de Lages e, claro, aos nossos apoiadores Sebrae Santa Catarina e Matchbox. Obrigada a todos que participaram. O Shima Talks ele é disponibilizado no YouTube do Orion Park para que vocês possam reprisar e também compartilhar com a galera. Obrigada a Papo de Copa pela parceria. Foi muito enriquecedor aí tratar sobre esse assunto com vocês. E é isso. Até a próxima edição, galera.